Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós estudaremos sobre misturas. Uma substância geralmente é constituída de moléculas. Por exemplo, a água, que é formada pela molécula de H2O. As substâncias podem ser encontradas puras na natureza ou em misturas. O que é uma substância pura? Ela é formada apenas por um tipo de molécula. Agora vamos conhecer o que são misturas. Quando na natureza uma matéria formada por duas ou mais substâncias diferentes tem-se uma mistura, ou seja, as misturas são uma porção de matéria formada por mais de uma substância. Você sabia que o ar que nós respiramos é uma mistura? Ela é constituída por dois gases. Tem o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Então, essa é a fórmula do ar que respiramos. Ela não é apenas pura, ela não é pura, ela é misturada. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam a única fase, ou seja, características iguais em toda a sua extensão. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções, como por exemplo a água e o sal, quando fazemos soro caseiro. Nós podemos misturar o sal com a água que nós vamos ver que elas se uniram. Houve união entre as duas substâncias e se tornou uma só. Já a mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase e não apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Dependendo do número de fases, uma mistura heterogênea pode ser classificada em bifásica, quando ela tem duas fases, trifásica, quando tem três fases, e tretafásica, quando tem quatro fases, entre outros. Como, por exemplo, a água e o óleo. Ela é bifásica, tem dois tipos de mistura e tem dois tipos de separação. A água não se mistura com o óleo. Quando a gente mexe, ela pode se unir, mas assim que fica em repouso, há uma separação entre o óleo e a água e nós podemos visualizar. Então, isso é um tipo de mistura heterogênea e ela é bifásica. Por quê? Porque ela tem duas fases, a água e o óleo. Se fosse trifásica, ela teria três fases. Então, esse é um tipo de mistura heterogênea. E já conhecemos mistura homogênea e mistura heterogênea, vamos agora conhecer alguns tipos de separação de misturas. Catação é a maneira e o método mais simples de se separar as misturas. Como, por exemplo, nós estamos vendo, catação quer dizer catar, separar, limpar. E nós podemos fazer isso através do feijão, do arroz, quando a mamãe limpa o feijão para tirar aqueles feijões que já estão estragados, algumas sujeiras que ficam dentro do feijão. No arroz também, tem arroz que nós precisamos catar, porque alguns carocinhos dos arroz, alguns grãos de arroz, vem sujo, vem com algumas sujeirinhas. Então, a catação é o método de separação de mistura. A decantação, ela é uma técnica que consiste em separar mecanicamente os componentes de uma mistura heterogênea de sólidos, ou seja, ela é uma mistura onde tem que haver repouso para que haja uma separação. Como, por exemplo, aqui nós podemos ver a água com a terra, com o barro, né? Então, quando acontece a união da terra, do barro com a água, tem que haver repouso para que a terra, aos poucos, lentamente, vá se infiltrando no fundo, né, da jarra e haja separação entre a água e a terra. Então, a água vai ficar limpa e a terra vai ficar embaixo. É como, por exemplo, a água do mar, a água do rio, a água das lagoas. Quando a gente entra, há uma mistura da água com a terra, fica barrento. Mas à medida que nós saímos da água e que a água fica em repouso, a terra ou o barro volta para o lugar dele e a água continua limpa. Então, esse é um método de separação de misturas que é o decantação. Filtração. A filtração é uma técnica de separação de misturas heterogêneas, onde utiliza-se um filtro para a separação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, como por exemplo a coação do café. Quando vamos fazer o café, há uma separação, nós podemos colocar primeiro
o pó, não é? Que é sólido, no filtro de papel e colocamos a água. Então, há uma mistura entre a água e o pó do café e embaixo vai cair já a mistura pronta, separada do pó e separada da água. Assim também como no filtro. O filtro, ele tem um mecanismo aonde a água, quando entra dentro do filtro, ele vai filtrando, vai limpando, tirando as sujeiras da água e separa aquelas sujeiras. A sujeira fica colada no filtro, né? E a água desce limpa para a jarra. Então, essa filtração é um exemplo de separação de misturas. A evaporação também é um método de separação de misturas heterogêneas do sólido com o líquido, onde realiza-se a evaporação completa do líquido. Nós temos como exemplo aqui as salinas, aonde se separa a água do mar do sal. Por exemplo, é recolhida a água do mar e é colocada em redes finas, aonde a água é evaporada e fica-se apenas o sal, que é recolhido e retirado para serem colocados em embalagens e serem usados para consumo. Então, a evaporação através das salinas é um exemplo de separação de misturas também. E a destilação, ela é um processo usado para separar misturas homogêneas de líquido do líquido e sólidos dissolvidos em líquidos. Ela é empregada para separar os componentes do petróleo, porque o petróleo é um líquido grosso, espesso, e nele contém vários componentes. Então, a destilação, ela separa os componentes do petróleo. Ela vai para várias etapas, onde cada etapa separa um componente diferente, porque através do petróleo pode ser obtido substância como gás natural. Então, de um líquido só é retirado a substância que faz o gás natural, o gás liquefeito de petróleo, que pode ser usado como gás de cozinha e também a gasolina. O produto que vem do petróleo que pode ser usado para fazer a gasolina. Então, de um líquido só, sai vários componentes para fazer vários elementos. Então, essa é a destilação. Agora, para finalizar, vamos marcar as páginas 24 e 25 do nosso livro e realizar a atividade.